Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. Brasil Metaverso hoje tem a grande honra de conversar com Olivia Melchior. Ela é a criadora do Brasil Immersive Fashion Week, uma semana de moda que une cultura e tecnologia, utilizando moda imersiva e moda física. Ela está na sua terceira edição e vai acontecer entre os dias 16 e 19 de novembro em São Paulo. Olivia, é um enorme prazer estar com você aqui hoje. Prazer é meu, Isa. Muito obrigada pelo convite. Conta pra gente um pouquinho como surgiu essa grande ideia incrível desse projeto. Isso eu vou te falar, eu não facilito a minha vida, né? A começar pelo meu sobrenome, aí depois eu coloco o nome do evento, um nome super complicado, mas eu acho que essa ideia de trabalhar com tecnologia, geralmente eu falo que eu não comecei a trabalhar com tecnologia, ela sempre fez parte da minha vida. Outro dia eu estava vendo essas caixas que a gente guarda lembranças da nossa vida, do nosso colégio, faculdade. E por mais que eu tenha feito engenharia, depois comunicação, e aí só depois eu fui fazer fashion design, eu sempre trabalhei com alguma coisa, com algum tema dentro dessas áreas relacionadas à tecnologia. E aí eu lembro que quando eu me formei na Central St. Martins de Londres, que foi onde eu fiz essa terceira faculdade, o meu TCC já falava sobre como que a gente iria integrar cada vez mais a tecnologia no nosso vestuário. Esse foi o TCC lá, né? Às vezes a gente vai passando, vai buscando e a gente se reencontra, né? Já tem, foi em 2006 isso, já faz bastante tempo. Mas eu comecei a trabalhar com moda até quando eu voltei, né, de Londres, eu fui trabalhar nos desfiles das semanas de moda, né, da São Paulo Fashion Week. E eu sempre fui curiosa para trabalhar os tecidos que tinham alguma coisa de diferente, sabe? Alguma coisa tecnológica. Então, tecido que mudava de cor, termocrômico, fotocrômico. Eu queria saber muito mais sobre como a tecnologia podia influenciar a nossa maneira de vestir do que realmente, muitas vezes, o design em si, ou ser vista como a estilista. Era mais sempre na parte ali, né, tecnológica. E aí eu comecei a trabalhar num evento chamado Première Vision Paris, né, no qual eu trabalhei 10 anos da minha vida. E nesse evento eu comecei a trabalhar com Smart Fabrics, ou os tecidos conectados. São os tecidos que têm sensores e que começam a interagir, né, com o celular, né, com a internet das coisas, né, televisão, são os tecidos conectados. E aí em 2017 eu fui para o South by Southwest, que é, né, um dos principais eventos de tecnologia e entretenimento no mundo, que acontece em Austin, no Texas. Fui falar sobre tecidos conectados e esse evento em 2017 foi um evento que foi específico para pessoas de moda. E eu fiquei pensando assim, eu falei, peraí, esse evento de tecnologia, ele nunca teve esse interesse tanto em pessoas de moda. O que eles querem com a gente? E aí eu acho que foi a partir de 2017 que eu comecei a entender que a forma com que nós estávamos, as novas gerações estavam lidando com a tecnologia, com os wearables, com os sensores, com a internet das coisas e principalmente como as redes sociais estavam se transformando em outros lugares, né? Como a gente estava saindo da internet, que era presa numa tela bidimensional, né, que é a televisão, o computador e o celular, e ela estava começando a ser trabalhada de uma forma tridimensional. Então, essa mensagem estava começando a ser passada de uma outra maneira. Aí eu voltei para o Brasil em 2017 e falei, nossa, a gente tem que começar a pensar semanas de moda de uma maneira diferente para dar possibilidade para esses jovens criadores que já estavam interagindo com a tecnologia de uma maneira nova, terem espaço para se apresentarem também fora de uma passarela tradicional, né? Só que em 2017 é engraçado que a gente falava sobre QR Code, e QR Code era um grande alien, assim, né? Totalmente. A gente falava sobre QR Code e as pessoas falavam, não, peraí, tá, o que é isso e tal, né? Então veio a pandemia, e aí na pandemia
quando tudo fechou, e todo mundo, né, falou assim, o que a gente faz agora, principalmente as semanas de moda, foi um momento onde quando eu falo a gente, era eu, a minha equipe e diversos criadores digitais que já faziam parte do nosso universo. A gente se juntou e falou, vamos fazer uma semana de moda para falar, né, sobre essa nova oportunidade de pensar moda, que é a partir da digitalização dos processos. E aí foi a primeira vez, ali em 2020, que a gente fez a primeira edição independente, e aí 2021 a segunda edição. Nessa segunda edição a gente já começou a ter algumas experiências híbridas, então a gente já fez uma exposição na SP Art, a gente já fez um desfile com realidade aumentada no State, e dessa vez, esse ano, terceira edição, fora de quarentena, finalmente a gente vai ter a possibilidade de apresentar, né, como a gente imaginou, assim, todas as possibilidades da integração da tecnologia com a moda. Perfeito. E essa integração, né? O que você percebe nessa junção do físico com o digital? Gente, Isa, eu percebo... É engraçado, tem uma capa de algumas revistas de economia que eles dizem que a gente está passando por um turbilhão que a gente ainda nem está entendendo realmente, né? As novas estruturas com as quais a gente vai trabalhar a ideia de produto, de valor, o que as pessoas vão querer comprar, né? Já existe toda uma economia chamada economia direto para o avatar, né? Direct to avatar. Então, é uma economia pensada exatamente para como você, né, vai comprar coisas e construir a sua imagem nesse ambiente virtual. E aí as pessoas falam, mas isso é uma besteira, porque o avatar, né, é uma coisa que não é real, é artificial. E aí, geralmente, eu pergunto para as pessoas se elas realmente acham que os perfis de Instagram são de pessoas reais, né? E eles não são editados também, né? Então, existe uma artificialidade sempre como a gente constrói a nossa imagem. Isso não é ruim. A moda sempre trabalhou com o artificial, né? Um sapato alto para te deixar mais alta, né? Uma peruca para trocar o seu cabelo. A própria maquiagem faz com que você se espelhe numa artificialidade de algo que você se acha bonita, que é algo que você, né, que você deseja ser. Vai acontecer a mesma coisa com os avatares, né? E vai acontecer a mesma coisa com os ambientes digitais, vai acontecer a mesma coisa com todo esse novo ambiente digitalizado que está sendo construído. Com toda essa revolução, é uma revolução também, rápida, né? Que a passos largos. Nessa edição, que ela já está dentro dessa revolução mais rápida, quais são as novidades que você percebe nessa nova edição? A rapidez, a exponencialidade, né, que nem a gente fala, na tecnologia é muito impressionante, né? Porque eu lembro quando o Instagram apareceu nas nossas vidas, ou o Facebook apareceu nas nossas vidas, e demorou mais de 10 anos para as pessoas perceberem que ele tinha modificado completamente a maneira com que a gente fazia negócio, a maneira com que a gente construía a nossa imagem social. O Instagram e essas principais redes sociais, elas revolucionaram estruturalmente a maneira com que a gente se relaciona no nosso meio social. O que eu estou vendo é que, no caso das experiências imersivas, isso está acontecendo muito mais rápido. Então eu lembro, eu juro isso, assim, tipo 10 anos atrás, ou um pouquinho mais de 10 anos atrás, eu falava de e-commerce com algumas marcas de moda e elas falavam para mim assim, Olivia, e-commerce em moda não vai pegar, porque as pessoas gostam de ir na loja, elas gostam de tocar na roupa, elas gostam de lidar com a vendedora. E algumas delas, até antes da pandemia, ainda estavam acreditando que o e-commerce não ia pegar. É impressionante como a gente tem resistência, sim, né, à tecnologia. Mas eu falo, gente, não adianta sentar, rezar e falar assim, não, o 5G não vai chegar, ele é mentira. Porque ele vai acontecer. Já está aí, entendeu? Já está aí. Então, quando a gente, por exemplo, com a chegada do 5G, toda vez que a gente viu a implementação de uma nova velocidade ao longo que aconteceu certinho, de 10 em 10 anos, né? 80, 90, 2000, 2010, 2020,
a gente viu essa mudança de estrutura. Então, o que eu estou vendo, principalmente na BRFW, a gente começou falando de metaverso, a gente começou falando de moda digital, lá no iniciozinho da pandemia, e ninguém dava bola, ninguém queria saber o que era metaverso, ninguém queria saber, e todo mundo falava que aquilo era uma besteira, coisa de game. Sendo que game é uma das maiores indústrias hoje de entretenimento do mercado, né? Mas aí a gente tinha 10 desfiles. Na segunda edição, o Mark Zuckerberg ainda não tinha trocado o nome da Meta, do Facebook para Meta, mas o metaverso já estava, a palavra já estava circulando. Então as pessoas começaram a ter mais interesse. De 10 marcas, nós passamos para 16 marcas. Esse ano, a gente pulou para 30 marcas digitais e mais 12 marcas que estão fazendo seus desfiles fisicamente, usando novas tecnologias para amplificar o seu storytelling, né? Então as pessoas geralmente pensam assim, mas o metaverso ele vai tornar todo mundo pilha, tá com aquela ideia do Matrix na cabeça? Sim. Né? E ele vai acabar com a realidade, ele vai acabar com a fisicalidade. A primeira coisa que eu digo é, para mim, tudo é realidade, né? Então, assim, a gente está aqui fisicamente, a gente pode se tocar, mas se a gente estivesse tendo uma conversa via Zoom, virtualmente, para mim aquilo também é real. Aquilo imprime para mim memória, sentido. Então, para mim, aquela relação é real, por mais que eu não esteja te tocando. Exato. Então, tudo é real. Eu acho que o que essas marcas, o que o BRFW, ele quer trazer para o mercado é mostrar que nós temos a possibilidade de enriquecer a experiência de um desfile, de uma apresentação de moda, com inteligência artificial, com realidade expandida, com novas possibilidades digitais que fazem com que o storytelling se expanda. Isso não quer dizer tornar a moda um game, mas a gente pensar que a moda também pode oferecer ferramentas, por exemplo, como roupas digitais, que não necessariamente vão ser usadas numa plataforma de game, mas que elas podem ser usadas, como a gente estava falando aqui antes, no filtro de rede social, né? Agora, por exemplo, a Vogue Runway, que é um aplicativo da Vogue Mundial, que apresenta diversos desfiles, ela tem uma função onde você clica e você pode vestir um Michael Kors, um look da Louis Vuitton. Você tira uma foto sua e a inteligência artificial faz um tracking do seu corpo e você está com um look daquela marca e você consegue postar, né? Então, eu acho que todo esse tipo de experiência também, né, da roupa digital, entendendo que ela tem o seu lugar e ela faz parte de uma nova economia que está se abrindo, de novas possibilidades de negócio que, assim, que tem um oceano azul, né? Assim, é um oceano para ser ocupado. E essa capacitação que você vai fazer para alunos lá no espaço, no State, né, que tem um nome, a Lab, NR né? Lab. NR Lab. Eu não facilito com os nomes. Não, NR Lab, mas é bem legal, né? É um laboratório. Conta um pouquinho pra gente como é que... NR Lab é novas realidades, o NR é de novas realidades, então, um laboratório de novas realidades. E o que a gente percebeu, assim, o que a gente está percebendo no mercado de uma maneira geral, né, em termos de treinamento profissional e oportunidades de ocupação, né, de emprego mesmo. A gente tem diversas empresas hoje, não só de moda, mas muitas de moda, como empresas do setor financeiro, que estão precisando de mão de obra qualificada, entendendo essa terceira fase da web, que a gente chama de Web 3, Sim. né? Onde você precisa conhecer linguagem de programação, você precisa conhecer algumas funções ali de construção de produtos digitais, de espaços digitais, entender as novas comunidades, as novas redes sociais. Eu falo que, por exemplo, o Decentraland, né, ou o Roblox, eles são as novas redes sociais. Exatamente. Né? A gente tem as redes sociais que foram implantados, que a gente usou, né, muito, que a gente usa até hoje, mas eu tenho certeza que o meu neto, né, até o meu filho, ele vai olhar
para as nossas redes sociais e falar assim, ai mãe, você jura que você ficava rolando um feed numa tela, sabe? Porque ele já entra, ele já conversa com as pessoas tridimensionalmente, já é navegável, já customiza. Então ele vai olhar para as nossas redes sociais e não vai nem entender como a gente achava graça naquilo, né? Com certeza. Nova geração, né? Então eu acho que quando a gente fala de capacitação, a gente está vendo no mercado uma série de empresas que está precisando educar os seus profissionais para eles ocuparem vagas que hoje estão ali, ó, esperando e que não estão conseguindo candidatos suficientes, né? Então, no NR Lab, o Laboratório de Novas Realidades, é um lugar para a gente juntar a indústria, para a gente saber os desafios. Que desafios são esses? Que profissional é esse que vocês estão procurando, né? O que ele precisa saber? É só programação? Porque existe uma mudança cultural acontecendo. Olívia, foi um grande prazer conversar com você. E o Brasil Metaverso hoje fica por aqui. E até a semana que vem.